Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo com a Psico do CIERS. Hoje a gente vai falar um pouco no nosso talk sobre saúde mental para as lideranças, né? A ideia dessa editoria aqui no CIE é a gente ter um momento, né, e ter pausas para falar sobre a saúde mental, sobre o nosso cuidado, né, pessoal e profissional, sobre o equilíbrio entre os dois mundos, né? E como que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, como a gente pode ter uma vida mais saudável, né? Cuidando da nossa saúde mental. E para conversar com a gente hoje, eu convidei duas pessoas muito especiais aqui do nosso time. A Michele e o Leonardo. Gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês para a gente começar essa conversa de hoje. Olá, pessoal. Eu me chamo Michele Loma. No momento, estou à frente da coordenação do Jovem 360, um dos projetos sociais do CIRS, e sou psicóloga também. Oi, gente. Me chamo Leonardo Salati, sou psicólogo e faço parte da equipe do projeto Jovem 360 de Porto Alegre. Perfeito. Meu nome é Jéssica e eu faço parte do time de marketing aqui do CIRS e hoje eu vou estar aqui fazendo essa conversa junto com eles, essa mediação junto com o pessoal. Para quem não conhece ainda o CIRS, nós somos uma organização sem fins lucrativos e nós atuamos no estado todo, né, promovendo oportunidades para jovens e empresas através da conexão do estágio e do programa de aprendizagem, né? Além de outros projetos que nós atuamos também, promovendo toda essa conexão dos jovens, né, melhorando a qualidade de vida, o ingresso no mercado de trabalho, preparando os jovens para as oportunidades e conectando as empresas a estes jovens. Se você quiser saber mais sobre os programas, os projetos que a gente participa e também os cursos que a gente tem disponíveis, as oficinas, acesse as nossas redes sociais, @CIRS, no YouTube, no Instagram, no Spotify. Você pode pesquisar lá e conferir um pouco mais sobre a gente. Agora, para começar um pouco mais sobre o nosso talk sobre saúde mental, convido a Michele e o Leonardo para falar um pouco sobre esse projeto que eles estão à frente e também trazer um pouco mais de informação aí para a gente começar a conversa de hoje. Então, né, como a Jéssica trouxe, né, o CIRS, né, nós somos uma organização que, além, né, de estar muito presente a questão da saúde mental na nossa cultura organizacional, isso transcende também nas nossas ações. E uma, né, dos nossos projetos sociais é o Jovem 360, é um novo projeto social do CIRS, é um projeto que ele vai atuar, né, em 3 municípios, Porto Alegre, Santa Maria e São Leopoldo. É um projeto totalmente diferenciado, pensado na questão de atender às necessidades de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, muito voltado para um processo socioeducativo desses jovens, né? Então, é um projeto que fomenta ações de saúde, bem-estar, educação, cultura, lazer, né, preparação, qualificação para o mercado de trabalho, empreendedorismo juvenil. Então, como o próprio nome já diz, né, Jovem 360 é ter esse olhar, né, integral aos contextos que esses jovens estão inseridos. Então, e poder proporcionar um desenvolvimento não só das habilidades pessoais, mas também das habilidades profissionais, né? E o grande diferencial do nosso Jovem 360, eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho para nós, Léo, é a questão, né? É o nosso eixo da saúde mental. Não é à toa que os 3 municípios do projeto contam com profissionais da psicologia, né? Fico muito contente em ser o psicólogo aí de Porto Alegre, né? E ao longo de todas as atividades do projeto, a gente vai ter sempre um foco em pensar esse jovem no seu desenvolvimento, né, socioemocional, né, nas suas habilidades para chegar nesse mercado de trabalho, né? Então, o projeto tem esse foco de capacitar esse jovem, né, para esse mercado de trabalho que está cada vez mais tecnológico, né, necessitando de inovações. E esse jovem, a gente está preparando para que ele chegue com habilidades para ser um profissional do futuro, né? Tem habilidade de comunicação, que tem habilidade de regulação emocional, né, que saiba lidar com conflitos. Então, a gente
aborda a saúde mental, a gente aborda emoções, desde atendimentos que a gente faz mais breves com jovens, nas oficinas, nas atividades, e no próprio convívio, né, entre jovem e equipe. Então, a saúde mental, né, a saúde emocional tá permeada aí ao longo de todo o percurso do jovem no projeto. Legal. E é importante trazer também, né, Léo, o quanto, né, o projeto busca, né, quebrar esse tabu, né? O que é a saúde mental? A gente pode trabalhar a saúde mental numa oficina de jardinagem, a gente pode trabalhar a saúde mental, né, numa roda de conversa, né, descontraída, a gente pode trabalhar, né, esse conceito de saúde mental e ao longo aí do nosso talk nós vamos desmistificar isso, né, da importância da saúde mental e nos pequenos momentos, né, que a gente pode aí estar produzindo, né, momentos de saúde mental. Perfeito. Um dos nossos outros, né, projetos aí do CIRS é o Acolher para Recomeçar, né, uma ação pontual. Infelizmente, né, em virtude dos eventos climáticos de maio, nós tivemos aí, né, grande parte da nossa comunidade, né, do CIE, dos usuários, dos nossos parceiros aí que foram afetados pelas enchentes. E o CIE é muito comprometido, né, com esse compromisso com o cuidado da saúde mental da nossa comunidade, como eu falei, dos usuários, dos nossos parceiros. Nós criamos, né, o Acolher para Recomeçar. É uma ação que busca ofertar suporte psicológico para os usuários dos nossos programas, né, o programa de aprendizagem e o programa de estágio, de poder ofertar esse acolhimento em virtude de tudo que aconteceu nos eventos climáticos de maio. Então, é uma oferta, né, de poder trabalhar, acolher tudo que foi, tudo que ocorreu durante, né, esse mês de maio. Então, poder dar essa atenção direta e indiretamente, eu acho que de alguma forma, né, Léo, todos nós fomos afetados, né, infelizmente, nós estamos muito ainda no Rio Grande do Sul num processo de reconstrução, eu diria, né, Léo? Com certeza, assim, né, o Estado, no geral, ele foi bastante afetado, né, claro, a gente tem os pontos que foram mais críticos, né, Porto Alegre foi bastante afetado, né, nossa região metropolitana, mas nós, assim, como sociedade, nós tivemos muitos impactos diretos, indiretos, né, e ter, né, essa ação para acolher, né, para preparar, né, esses jovens para recomeçar, algo que a gente vai ver ao longo desse nosso talk, que é muito importante para esse momento, né, que a gente vai abordar temas que são os impactos que, né, uma crise climática causa, né, e a necessidade que a gente tem, né, de ser acolhido, de ter um suporte para processar todas as perdas que a gente pode estar tendo, todos os impactos, né, então realmente sim, é uma ação que vem muito importante, né. Exatamente. E acredito até para contextualizar, né, Léo, então o nosso talk vai falar sobre saúde mental e lideranças, né, mas não tem como nós não falarmos, né, dos nossos programas, dos nossos projetos que estão ocorrendo, né, no CIE e que tem esse enfoque voltado para a saúde mental, né, não é à toa que o CIE aí eu sempre, né, tem essa pauta, né, na nossa organização, como eu falei anteriormente, não só na nossa cultura organizacional, né, mas para além disso. Então, essa nossa última, né, esse nosso último projeto Acolher para Recomeçar, ilustra muito bem essa importância, né, de estar dessa pauta da saúde mental não ser lembrada apenas no Setembro Amarelo, né, mas sim ser algo que faz parte da nossa cultura organizacional. Então, para a gente começar a introdução sobre o assunto de hoje, né? Aqui está o time que vai estar online com vocês hoje, né? E vou deixar a palavra com o Léo e com a Michele para começar esse assunto aí que é tão importante, principalmente nesse momento de reconstrução aqui do Estado, né? Muito bem, obrigada, Gé. Então, como eu falei, né, eu me chamo Michele Lohmann,
estou à frente da coordenação do Jovem 360, sou psicóloga, tenho um percurso na área clínica, né? Gosto muito, né, dessa atuação da psicologia com um olhar mais sensível e poder realmente entender essas subjetividades, né? No mundo corporativo também isso é super importante. Acredito também, né, Léo, que a nossa ideia hoje de conversa é justamente proporcionar um momento de reflexão, né? É muito mais um momento, assim, de trazer para as lideranças, né, para o nosso time do CIRS, um momento muito de reflexão, né? Então a gente vai, ao longo do talk, vai construindo as nossas narrativas aqui em cima do tema de saúde mental, mas é muito mais um convite, eu diria, né, Léo, a uma reflexão, né? A gente sabe o quanto é subjetiva a forma, né, de liderar, né, a forma subjetiva de cada pessoa. Mas fica aí o nosso convite, né, para um momento de reflexão, de trocas, né, de crescimento, então, de conhecimento, eu diria também, né, Léo? Com certeza. E me apresentando um pouco, assim, sou psicólogo, né, como eu falei, e eu sou psicólogo da equipe do Jovem 360 de Porto Alegre, né. Então, eu também tenho um percurso clínico, tenho uma formação clínica, mas tenho uma formação que me ajuda muito, assim, nesse trabalho com os jovens, nesse projeto, que é a residência multiprofissional em saúde mental coletiva, né, de entender essa coletividade dos jovens, né, entender esses jovens interagindo nesse projeto e a sociedade, né, como tem lidado com as questões da atualidade, por exemplo, né, a crise climática que a gente teve. Meu nome é Jéssica Galvão, eu faço parte aqui do time do marketing do CIE, né? Hoje eu vou estar aqui com vocês fazendo a mediação, trazendo um pouco de perguntas que o pessoal já nos trouxe, né? A gente fez uma pesquisa no mercado, uma pesquisa com as lideranças, né? Para entender quais as necessidades de cada um e o que estava sendo necessário nesse momento, né? Acho que não é importante quando a gente fala sobre saúde mental, entender cada caso, né, como a Michelle trouxe, né, cada caso é um caso, então a gente teve todo esse cuidado de fazer essa pesquisa nas necessidades atuais das lideranças do Estado, para entender como que através desse talk nós poderíamos ajudar exatamente nas questões que estão sendo necessárias nesse momento. Então a nossa ideia hoje é uma conversa mesmo, compartilhar um pouco de informações e trabalhar em cima dessas questões que estão permeando aí as nossas lideranças e tentar ajudar um pouquinho a gente ter uma vida melhor, ter mais qualidade de vida e também a lidar com as questões, né, com os problemas do dia a dia, os desafios de uma forma mais leve. Então contem comigo, eu vou estar indo e voltando aqui no Talk, né, mas vou estar presente com vocês ao longo dessa jornada. Michelle e Léo, vou deixar com vocês. Vamos seguindo então, Léo, vamos nos adentrando aí na nossa temática, né, sobre saúde mental. Como cronograma, né, que nós vamos aí falar ao longo aí do nosso talk, nós vamos falar sobre o que é saúde mental, né, como se entende saúde mental de modo geral, o que é saúde mental no ambiente corporativo, como os eventos climáticos impactam a nossa saúde mental, principalmente em relação, né, aos colaboradores afetados, né, e refugiados dos eventos climáticos. Quais são as reações emocionais, cognitivas, interpessoais e físicas que podem ocorrer decorrente aos eventos climáticos? E também um momento muito mais de dicas, né, Léo, em relação a como a gente pode acolher, dicas práticas, né, algo que esteja presente no nosso dia a dia, né, no mundo corporativo, como a gente pode fazer um acolhimento em relação a esses eventos climáticos, né, que, de certa forma, acabam refletindo de forma direta ou indiretamente na nossa organização, e um pouquinho também sobre saúde mental corporativa e atualidades. Vamos lá, Léo? Vamos lá.
Como os eventos climáticos impactam a nossa saúde mental, né? E quais são os principais impactos em relação aos nossos colaboradores? É uma temática muito sensível, eu diria, né? Eu acho que mais do que nunca é necessário falar sobre saúde mental. Já passamos aí por um período pandêmico, né? A pandemia lá em 2020. Agora, novamente, acho que especificamente aqui o Rio Grande do Sul, que foi gravemente, né, impactado, e a gente sabe que estamos ainda num processo de reconstrução, né, estamos muito longe de voltar para uma normalidade, né, eu acredito que a gente fala muito, assim, de viver em bolhas, né, porque a minha realidade não é a mesma realidade, né, que a tua, então, mais do que nunca se faz aí presente falar sobre saúde mental nesse momento. Fala um pouquinho aí para nós, Léo, sobre essa questão, né, como eu falei, da necessidade de falar sobre saúde mental nesse momento atual que nós estamos vivendo. Tá. Até a gente pensa bastante nas enchentes que a gente sofreu no estado, e a gente agora também está tendo impactos das queimadas que têm acontecido em todo o Brasil, né, por conta da fumaça. Então, a gente ainda vive questões climáticas, né? Cada vez a gente, né, tem a tendência de sofrer mais impactos, né, por conta dessas mudanças climáticas. Mas pensando no que nos aconteceu em maio, né, por conta das enchentes, a gente teve aí uma parcela de basicamente 95% dos municípios, né, do estado atingidos de alguma forma, né, com bastante danos em material, né? As pessoas sem acesso a recursos, a escola foi atingida, o hospital, a unidade básica de saúde foi atingida, né? Então, necessitando, como a gente fala, né, se refugiar, né, sair da sua própria casa, né, do seu espaço, né, que muitas vezes era um espaço de segurança, de conforto e de descanso, né, mas teve que se retirar por conta, né, desse avanço. E esses desastres, eles vão afetar a nossa saúde mental de diversas formas, né, porque a gente vai perder bens materiais, a gente vai perder muitas vezes nossas recordações, nosso espaço físico, né, que a gente buscava, nosso expediente de trabalho para ir descansar, para encontrar a família, né. E a gente pode também ter perdas de animais, de amigos e de entes queridos, né, em situações mais graves. Né? Então, não tem como a gente não pensar que isso vai nos impactar de alguma forma. Né? Não tem como também, né, Léo, te escutando falar, não tem como eu não ser afetado por alguém, né, um colega próximo a mim que está passando por isso, de relatar que perdeu a casa, um ente querido, né, e pensando aqui no nosso contexto, né, que é o Rio Grande do Sul, que foi aí 95%, né, dos gaúchos foram afetados, né, então não tem como a gente não, de certa forma, não ser impactado, né, por tudo isso que está acontecendo, e que sim, a gente está falando, né, de perdas materiais, e o quanto isso, esses lutos, eu diria, né, Léo, acabam refletindo na nossa saúde mental, e eu diria de modo geral, né, o quanto isso acaba interferindo nas nossas relações, né, porque não tem como a gente separar isso, né, é algo que realmente acaba, né, se misturando, né, não tem como a gente conseguir fazer essa separação diante de tantas coisas, assim, eu diria, tristes, né, Léo? Foi um momento, assim, muito, muito difícil, né, para o povo gaúcho, essa questão dos eventos climáticos, né, então a gente sabe o quanto, né, e acho que de modo geral, né, o brasileiro aí, né, tem tanto aí essa construção de, bom, trabalhar, conseguir as coisas, e a gente vê que, infelizmente, né, quanto foram afetados em relação a perdas materiais, e que é isso, né, Léo, não é porque é material bom, e depois ao longo, não dando spoiler, né, não, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não é porque é uma perda material que, bom, tu tá vivo, né, Léo, então é isso que importa, né, não, né, pessoal, tem aí essa questão que o Léo bem trouxe, dessa
dessa familiarização, né? Bom, é a minha roupa que se foi, né? Uma coisa simples, é a minha roupa que se foi, é a minha casa que não é a mesma, né? Como a gente ia poder imaginar, né, que ia ter água até o teto das casas aqui no nosso município, no município aqui em Porto Alegre, né? Nos outros municípios que também foram atingidos jamais, né? Então, realmente é algo muito novo, né, Léo, em relação a essas configurações aí dos eventos climáticos. Quando a gente fala de desastres climáticos, né, Léo, não tem como a gente não falar sobre um dos principais sintomas que isso pode desencadear, né, enquanto nós temos que estar aí atentos, né, a esses sintomas, né, não tem como a gente não falar de eventos, né, climáticos sem falar de estresse pós-traumático, né, de comportamentos aí voltados, né, com traços mais depressivos, ansiosos, em relação também a medos, incertezas, inseguranças. Como a gente pode, Léo, né, conseguir, assim, identificar essas questões, assim, quando se apresentam, né, diante de um evento tão grande que foi esse? Então, como tu estava falando, a gente, mesmo não sendo impactado diretamente, a gente vai conviver muitas vezes com pessoas que foram impactadas. Amigos, familiares, colegas, né, clientes, né, e a gente vai observar muitas vezes que as pessoas podem apresentar alguns comportamentos, né, podem apresentar alguma diferença no modo de se comportar, no modo de se comunicar, né, e a gente chama isso, às vezes, sintomas, mas não precisa ser um transtorno, não precisa, às vezes, rotular aquela pessoa um transtorno, porque ela vai ter impactos, né? E, às vezes, os impactos podem ter de diversas formas, né? Aquela pessoa pode estar com medo de próximas chuvas, de próximas temporadas, pode ter muita incerteza, muita insegurança sobre o futuro, né? Essa pessoa, como tu trouxe, né, era algo inesperado, essa quantidade de água, né? E a insegurança de acontecer algo inesperado novamente, da impotência, né, de não ter controle sobre a situação, né? A gente aí, quanto Estado, os municípios tentaram, né, ter medidas de evacuação, né, mas a gente não conseguiu controlar, né, a força, né, da água, o quanto que, né, os rios subiram. Então, a gente vai vendo que essas pessoas vão apresentar, né, esses comportamentos que vão ser indícios de que ela está lidando com uma situação muito difícil internamente, né, se ajustar a essa situação de luto, né, de perdas, e muitas vezes de dificuldades também de acesso a recursos, de acesso a locais, né. E quando tu fala de recursos, né, lá é o básico, né, a gente viveu momentos que pessoas não tinham água, né, alimento, energia, isso é o básico para a gente viver, né, então a gente infelizmente passou por uma situação assim muito complexa, né, isso é saúde mental, né, Léo, quando a gente está falando de estar atento, bom, essa incerteza, esse medo, começou a chuva, né, bom, e a gente se depara no nosso cotidiano, não sei tu, né, Léo, mas o tempo, né, tá se preparando, a gente já vê os comentários nas ruas, né, tá esperando o ônibus ali, vê um comentário, vai começar a chover, né, será que vai alagar, né, e isso que despertou na gente essa experiência, né, e a gente está falando aí de uma experiência traumática, né, coletiva, eu diria, todos nós vivenciamos, né. Com certeza. E aí, já tem algumas perguntas aí para nós? Hora das perguntas, então, Michele e Léo, vamos ver o que nós temos hoje. Quais técnicas você recomenda para garantir que a produtividade não ultrapasse os limites da carga horária de trabalho diária, né?
é aquela velha questão, eu acho, né, que todo mundo acaba passando, né? A gente quer entregar o máximo, né, até ultrapassar os nossos limites, e a gente acaba ultrapassando a carga horária diária de trabalho, isso até acaba afetando outras coisas, né? Outros projetos que a gente tem pessoal, né? E até também a quantidade de horas extras no trabalho, né? Exatamente. E acho que a gente começa falando, né, Léo, que tudo que é em excesso, né, nos traz um sinal de alerta, né? E quando a gente fala dessa questão de limite, né, de carga horária, de produtividade, nós não estamos falando nada mais, nada menos do que a gestão de tempo, né? A gente precisa desse limite, né? E, assim, uma dica super prática, né, acho que fica aí, ter essa gestão de tempo, né, ter um planejamento e criar hábitos, né, bom, eu sei que depois que o meu expediente acaba no CIE, né, eu tenho que ir buscar os meus filhos na escola, eu tenho que ir para academia, né, então a gente tem esse horário, e parece algo tão simples, né, mas não, quando a gente está ali nesse processo, bom, vou só responder mais um e-mail, e isso vai passando, né, mas é esse momento de a gente se policiar. E quando a gente fala dessa questão, né, de produtividade, a gente precisa ter uma organização mental, eu diria, né, num sentido assim, de revisar o que foi feito. Bom, o que eu tinha hoje, né, de atividades, né, para serem entregues, para ser realizadas, cumprir, é isso, né? Então, parece simples, mas não, para virar essa chavinha, né, de forma cognitiva, né, de sinalizar, eu estou sinalizando o meu cérebro que o que eu tenho, meu planejamento, né, por isso que é importante a gente ter um planejamento das atividades, né, o que eu tenho para desempenhar hoje, né, no dia de hoje, quais são as minhas entregas, bom, tenho reuniões, tenho e-mails para responder, mas sinalizar o teu cérebro, né, que as atividades de hoje, elas foram cumpridas, né, e ter um planejamento, isso é bem importante, né, já parece, isso é super simples, né, cada um tem a sua forma de se organizar, né, ou é bloco de notas, ou é post-it, né, ou é agenda mesmo. mesmo. O seu formato, né, eu acho que isso é bem importante, né. Exatamente, né. Então, acho e que até se respeitar, talvez, né, porque a gente acaba sempre querendo entregar mais, e é ótimo a gente entregar mais, né, mas qual é o mais de cada um, né, dentro do seu próprio limite, né? Exato. Pode falar, Léo. Até porque a parte de descanso tem muito a ver com produtividade também. A gente precisa ter o nosso momento de descanso, né? A gente precisa ter o nosso momento de nos cuidarmos para que a gente consiga manter a nossa produtividade. Né? A gente não vai conseguir produzir chegando no nível de exaustão, né? Não tendo uma quantidade, uma qualidade de sono. Isso a gente vai falando ao longo do talk, mas trazendo essa ideia assim, que produtividade também necessita do descanso, também necessita que a gente cuide da nossa vida, né? De uma forma geral. E nesse planejamento, a nossa vida tem que estar também, tem que ser uma agenda, né? Como você falou, vou terminar aqui meu expediente, e depois eu também tenho que ter minha agenda. Às vezes a gente dá tanta importância para responder aquele e-mail, né? Mas o horário da alimentação tem que estar na nossa agenda também. O horário do sono tem que ser uma tarefa também, né? São hábitos, né, Léo, e a gente não se dá conta do dia a dia, né? Bom, mas eu tenho uma rotina que após um expediente eu tenho outros compromissos, né? E se eu vou me passando em relação a isso, é exatamente isso que o Léo trouxe, é o equilíbrio, né? A gente tem que tentar fazer, né, esse exercício, assim, mas de modo geral, eu diria assim, ter, né, uma gestão de tempo, ter um planejamento e estabelecer uma rotina, né, e aos poucos o cérebro vai se exercitando, né, é um processo muito cognitivo de, bom, o que eu tenho para hoje, o que fica para amanhã, né, então é um planejamento muito físico, né, que eu posso anotar numa agenda, né, num recurso digital, mas também aqui o mental tem que estar alinhado. Tem que virar a chave de uma nova rotina, uma rotina saudável, respeitando os seus próprios limites, né? E cada um vai entender qual é o seu próprio limite, né? E quais as ferramentas que vai utilizar para criar esses hábitos, essa rotina, né? Se é um checklist, como vocês sugeriram, se é um bloco de notas, mas é se incluir, né? Se incluir dentro desse descanso, dentro de tudo isso que vocês nos deram de dicas hoje, né?
Exatamente. Começamos bem com produtividade. É verdade. Vamos ver se temos mais perguntas por aí. Ó, mais uma. Separar o profissional do pessoal pode ser desafiador, especialmente com demandas intensas. Quais estratégias você sugere para manter uma clara visão entre a vida pessoal e profissional? Existem práticas específicas que ajudam na transição entre os dois âmbitos? Quer iniciar, Léo? Eu acho que a gente até já foi, de certa forma, respondendo, né, essa pergunta também. Não está tão relacionada com a produtividade, essa pergunta, mas tem ali essa divisão, né, entre o pessoal e o profissional, que é basicamente o que a gente falou, né, que a gente vai ter a nossa agenda como profissional, né, com os nossos compromissos, e a divisão começa quando a gente também elenca prioridades da nossa vida pessoal, né, após o expediente, né, a nossa alimentação, o nosso cuidado físico, as nossas relações, né, vou me relacionar com a minha família, né, vou ter tempo com a minha família, vou ter tempo com meus hobbies, com os meus interesses, né, e essa transição, ela começa quando a gente faz essa organização das nossas prioridades, das nossas necessidades, né, não só tanto de forma tem que fazer, mas a gente está ciente do que é, né, quais são as nossas necessidades, dependendo do contexto da nossa vida, né? Se eu tenho um filho, vou ter algumas necessidades, se eu tenho um familiar mais idoso, vou ter outras necessidades, e assim vou ter as minhas também, as minhas necessidades de descanso, às vezes de algum exercício físico, de algum hobby, de algum estudo. Né? Tenho pensado nessa linha assim, que a gente já foi respondendo. O que tu acha? Isso, bem nessa direção. Equilíbrio, né? Equilíbrio entre o bem-estar, né? E quando a gente fala, né, de separar o profissional do pessoal, a gente está falando, né, que o trabalho, ele ocupa grande parte, né, da nossa vida. A gente sabe que o trabalho, ele significa, né, a vida, as nossas vidas, né? Então, ele é aquele momento que a gente está ali, né, em busca de algo. Só que é exatamente isso, né, Léo? A gente precisa saber priorizar. Qual que é a minha necessidade, né? Eu sei que agora eu estou aqui trabalhando, eu não vou estar fazendo a minha lista de compras do supermercado, né? Então eu preciso saber separar isso, né? Ter essa organização. E quando a gente fala de separar o profissional do pessoal, e que talvez seja muito isso no teor, né? Dessa pergunta que veio para nós, né? É muito no sentido assim, não tem como fazer essa distinção, né, de separar, bom, aqui é o meu profissional, sim, eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, porém, né, a gente está fazendo, né, um link aí com a nossa temática também do talk, que é em relação aos eventos climáticos, não tem como a gente separar, né, isso, os meus acometimentos pessoais do profissional, mas saber trazer as necessidades, né? O que é prioridade agora? Uma coisa... Direcionamento de esforços, né? Exato. Onde eu vou colocar esforço agora, né? No pessoal ou no profissional? Exatamente, então é prioridades, né? Então nesse momento, o que eu preciso organizar? Eu preciso ter, né, saber separar os contextos, né? E eu acho que é muito nesse sentido também de saber ter esse autoconhecimento, né? Uma coisa é eu comentar, foi um restaurante super bacana ontem com a minha família. Isso a gente está trazendo ali um ambiente, né, bacana para o ambiente de trabalho. Poxa, eu estou compartilhando uma experiência. Isso não sendo mais leve, né? Exato, não é misturar o pessoal com o profissional, né? Realmente é uma questão, assim, que eu diria problemática quando eu começo a, talvez, a interferir na minha produtividade, interferir nas minhas entregas, interferir ali num apoio que eu poderia estar dando para a minha equipe e eu estou resolvendo alguma questão pessoal, né? Ou eu estou muito envolvida com uma intercorrência minha pessoal e estou deixando de lado, né, o meu momento aqui de trabalho em função da questão pessoal. Daí sim, é um problema. Claro que tem exceções, né? Cada caso é um caso, né? Como a gente tem falado, sempre tem exceções, né? Mas acho que isso é muito importante para cada um de nós manter a saúde mental, né?
Exato. Principalmente as lideranças, né, que acabam sendo referência para os seus liderados, né? Uhum. E nessa questão da liderança, nesse sentido, a gente vai ter, agora ao longo do Talk, um tópico mais voltado para isso, assim, por exemplo, um líder que identificou um colaborador que está com dificuldade de fazer essa distinção, né, muitas vezes realmente está com uma necessidade pessoal, né, que está interferindo. Como abordar isso? Né? Como acolher isso? Como lidar com isso de uma forma que priorize a saúde mental ali naquele ambiente, né? Então a gente vai ter isso mais à frente. Uhum. Perfeito. Vamos em frente, vamos ver se temos mais perguntas. Mais uma. Quais livros vocês indicam para ajudar na busca por autoconhecimento? Posso começar, Léo? Eu tenho indicação, né, de um livro que ele fala muito, né, de emoções, eu diria, né. É o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É um livro muito acessível, é uma leitura muito gostosa, é um livro bem curtinho, né. E esse livro, ele fala muito da questão da vulnerabilidade, né, só que ele não vem uma perspectiva de romantizar a vulnerabilidade, porque quando a gente fala, né, poxa, Michele, como tu tá falando de expor a vulnerabilidade, a tua vulnerabilidade enquanto líder, né, enquanto gestão, mas é totalmente o oposto, né, a partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, né, que é isso que essa autora, ela discorre ao longo do livro, né, eu sei quais são, o que me deixa vulnerável, eu estou tendo aí a percepção, né, dos meus comportamentos, das minhas ações, né, e nada mais é do que isso, né, quando a gente está se relacionando, a gente está conversando aqui, eu estou tendo comportamentos e estímulos conforme a gente está interagindo, né, Jé e Léo? Então, quando a gente fala dessa questão de vulnerabilidade, é se deparar com autoconhecimento, né, e um dos principais sentimentos que muitas vezes a gente acaba querendo não falar ou deixar de lado, né, que é o medo e a vergonha, né. E quando a gente fala de medo e de vergonha, a gente está se deparando, né, com as nossas fragilidades, mas para a gente se desenvolver, né, e eu acho especificamente enquanto líderes, né, que é o nosso propósito também aqui da nossa conversa, é a gente saber, né, o que me deixa com medo e o que me deixa com vergonha. E são sentimentos difíceis, né, Léo, de manejar, eu diria, né, mas, e a partir disso, né, e até relacionando, né, com a nossa cultura organizacional, né, como eu vou ter coragem de arriscar, né, trazendo um pouquinho aí da nossa homepage, como eu vou ter coragem de arriscar aí se eu tenho medo, se eu tenho vergonha, né, como eu vou ter um comportamento aí de trazer para o meu time uma ideia de inovação que vai ser bacana aí para a produtividade, para o diferencial da organização, se eu tenho vergonha de falar o que eu pensei. São coisas pequenas, né, que a gente não se depara no dia a dia, mas a gente vai alimentando isso, vai alimentando, e a gente vai se privando, né, de interagir, de se deparar com essas situações, assim. Então, essa seria a minha dica, Jéssica. Perfeito. E você, Léo, tem alguma dica de livro para nós? Eu adorei a dica, né, Tami, assim, eu já li esse livro, adorei. Eu pensei num livro que ele tem um título que é Tornar-se Forte. Tá? São 3 autores, são autores de diferentes países, e ele traz também assim, mais ligado a como a gente lida com as nossas emoções, mas ele também traz uma questão interessante, que é a gente pensar nos nossos valores, né? Então, por isso que eu pensei nesse livro, assim, né? Ele convida a gente, a cada final de capítulo, que a gente faça exercícios de introspecção, assim, de pensar na nossa vida, né? Sobre pensamentos, sobre sentimentos e sobre valores, é tudo o que é importante para nós. E aí, nos outros capítulos, ele vai trazendo para a gente observar como a gente tem se comportado, né? Se a gente tem conseguido investir nossas energias nesses valores, né? Tudo que é importante, em diferentes áreas da vida. Então, a gente pode ter valores no trabalho, valores com a família, com a vida com a qualidade de vida,
E isso, né, vai, então, estar cruzando diversos caminhos dessa pessoa, inclusive, né, o trabalho. Eu não me lembro o subtítulo, então eu posso deixar o link do livro, que pode ser compartilhado junto com o tal. Perfeito. Muito obrigada, gente, pelas dicas de hoje. Essa é a nossa última pergunta, né? Então, vou deixar vocês com conteúdo. Então, gente, para a gente introduzir o tema, assim, né, pensar o que é saúde, tá? E, principalmente, o que é a saúde mental, tá? E a gente vai trazer também um link, assim, em saúde mental no ambiente corporativo, tá? Então, a gente usa muito o que a Organização Mundial da Saúde nos traz como saúde mental. E a saúde mental, né, de acordo com a OMS, ela não se limita ao que a gente sente individualmente, ela não se limita a um transtorno, a um sintoma, tá? Mas sim ela é um conjunto, né, um estado de bem-estar que a gente vive quanto indivíduo, que nos possibilita que a gente tenha relacionamentos, que a gente se desenvolva, que a gente tenha habilidades pessoais para enfrentar os desafios da vida, que a gente consiga, então, ir construindo a nossa autonomia e contribuindo com a comunidade. Então, é uma coisa assim, né, que a gente pensou, né, trazer essa ideia que, saúde mental, então, é transtorno, né, não, né, saúde mental é muito mais que isso, saúde mental é tudo esse bem-estar que a pessoa vai desenvolver, que não depende só de um estado emocional, né? Nossa saúde mental, ela não é isolada. Então, a gente é influenciado por questões psicológicas e emocionais também, mas como a nossa saúde física nos impacta na saúde mental, a gente pode pegar um resfriado e já ver que a gente já tem uma alteração, o apoio social, como que está o meio social que a gente está vivendo, as nossas condições de vida, e a gente pensa assim, renda, recursos básicos de alimentação, moradia, questões políticas, econômicas, ambientais, né, que a gente tem visto, questão ambiental. Olha como uma enchente nos afeta, olha como uma queimada nos afeta, né? Não é só um transtorno, é como a gente está interagindo com esse meio ambiente, né? Então, a gente pensa na saúde mental que a gente tem uma característica biopsicossocial, influenciado por aspectos biológicos, por isso que às vezes a gente precisa utilizar algum medicamento, né? A gente tem os aspectos psicológicos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, mas tem toda a questão social e ambiental também. Que são contextos super importantes, né, Léo? Vamos dar um exemplo super simples, né? Como a gente vai pensar numa perspectiva de saúde mental em virtude das últimas semanas, que as orientações eram para evitar, né, ficar exposto a ambientes, né, ao ar livre. O quanto isso interfere, isso é saúde mental, né? Isso vai interferir na dinâmica do contexto que tu está trazendo. E aí a gente está falando, né, de uma mudança de hábito. Vamos pensar que é uma pessoa que está sempre, né, circulando, né, realizando atividades físicas ao ar livre. Essa pessoa vai ter que se afastar, né, ao longo desses dias, em virtude da poluição do ar. E também o quanto isso é prejudicial para a saúde mental, né? E a gente está falando dessa questão do ar e que é muito maior, né? Não é uma coisa que depende da gente, né? É um evento climático, né? Então é muito, muito mais complexo, né? Do que a gente possa mensurar, eu diria. E a gente vê, por exemplo, alguém que tem alguma condição crônica, como asma, já recebe ali uma notificação por exemplo, uma questão de saúde do Estado, né, o Ministério de Saúde do Estado, que a pessoa com alguma doença crônica respiratória, ela está em risco. Essa pessoa já vai ter uma carga de preocupação, de estresse, de ansiedade, né?
Exato, são pequenas coisas que estão na nossa rotina, né, e que a gente não para refletir sobre. Mas, Léo, né, trazendo aí essa desconstrução, né, que tu bem trouxe sobre o que é saúde mental, nós também temos aí o que é saúde mental no ambiente corporativo, né. Então, quando a gente fala de saúde mental, como o Léo bem trouxe, né, nós estamos falando, né, que principalmente nas organizações a saúde mental, ela desempenha um papel estratégico, né, no sucesso da organização. Então, segundo a OMS, saúde mental é mais do que a ausência, né, de transtornos, é a capacidade dessa pessoa saber lidar com o estresse rotineiro, ser produtiva, contribuir, né, de forma efetiva para a sua comunidade. Né? Eu falando assim, parece super simples, né, super fácil alcançar aí, né, esse conceito, né? Mas quando a gente fala aí no ambiente corporativo, essa definição, né, de saúde mental, ela ganha ainda mais importância, né, porque entra muito o que tu estava comentando anteriormente, né, Léo? Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de colaboradores saudáveis, e quanto isso vai influenciar na satisfação no trabalho, né? O quanto isso vai gerar crescimento para a inovação. Então, a partir do momento que uma organização ela está investindo na saúde mental, ela está focada aí no seu papel estratégico, né? E direcionando aí o sucesso organizacional, né, daquilo que precisa, né, daquele objetivo, daquele propósito que a organização tem. Ainda, né, Léo, quando a gente fala aí dos eventos climáticos e da saúde mental no mundo corporativo, não tem como a gente fazer essa distinção, né, em relação ao quanto isso interfere, né, nas ações do trabalho, né, os eventos climáticos, em especial o que é nossa pauta aqui do Talk, os eventos climáticos, as enchentes, quanto essas reações emocionais elas podem ocorrer decorrente aos eventos climáticos, Léo, e como a gente pode poder identificar, assim, de forma bem simples, assim. Então, a gente separou ali visualmente, né, em 4 grupos, né, mas não é tão separado assim na prática, né, na vida. Mas a gente pode separar para visualizar que a pessoa que está vivendo direta ou indiretamente essa situação extrema, ela pode ter essas reações que não necessariamente vão ser um diagnóstico, mas ela pode estar reagindo dessa forma, né? Então, por exemplo, reações emocionais, né? Essa pessoa pode estar demonstrando e sentindo frustração, sensação de impotência, né? A impotência assim, de não ter nenhuma possibilidade de controlar aquilo, luto, né, de materiais, do espaço, de pessoas, de animais, choque, né, de realidade, choque com aquilo que está acontecendo, dificuldade até de processar tudo, medo, tristeza, raiva, culpa, vergonha, desamparo e desesperança. E tem também as reações cognitivas, né, Léo? Que a gente são bem típicas, né, diante dessas situações, que é a confusão, desorientação, indecisão, né, dificuldade de concentração, perda de memória, lembranças indesejáveis. E isso, né, Léo, a gente está falando o quanto isso acaba impactando nos nossos processos de trabalho, né? Poxa, imagina eu fazer uma atividade que para mim é cotidiano, né? É o meu processo de trabalho fazer essa atividade e pensar que eu estou com todas essas questões cognitivas. Se eu estou desorientado, se eu estou com dificuldade de concentração, com certeza isso vai refletir ali na atividade que eu estou desempenhando, naquela entrega que eu preciso fazer, né, Léo? Isso é importante também, eu estar atento, né? Tanto que isso vai também gerar essa reações interpessoais, da forma que a gente vai se relacionar. Então, a gente pode demonstrar maior irritabilidade, às vezes não tem motivo tão claro, mas aquela pessoa está mais sensível, a pessoa pode querer se isolar mais, pode ficar mais desconfiado, né? Pode desenvolver assim, uma questão de uma sensação de abandono,
né, se sentir abandonado pelas pessoas, buscar um distanciamento, assim, até não estar tão isolado, mas tu vai comunicar com aquela pessoa, ela parece estar tão bem, ou manter um controle exagerado, quase para compensar essa sensação de impotência, né? Exatamente. E é aquilo, né, Léo, de alguma forma, né, se eu não conseguir trazer isso, né, externalizar isso, pela uma via vai sair, né, então vai para a parte física, né, então o quanto isso aparece por meio de tensões, né, da parte física do corpo, fadiga, insônia, né, eu estou muito acelerada, eu não consigo, né, me desconectar, perda de apetite, coração acelerado, então é um desencadeamento, né, Léo? Se as questões emocionais, né, a minha parte emocional não tá boa, de alguma forma, né, e o nosso corpo, de modo geral, é maravilhoso, né, de alguma forma ele vai responder, né, e infelizmente através da parte física, mas ele vai estar te sinalizando, opa, olha só, Leonardo, não tá legal isso daí, né, então sinais a gente vai sempre ter, né, o interessante é sempre ficar atento nessas mudanças, e quando a gente está falando dessa pauta, especificamente para as lideranças, né, Léo, poxa, se o Léo é um colega ali, né, que estava super participativo, comunicativo, né, quando tinha alguma dificuldade, solicitava a ajuda do time, pedia apoio, o Léo ali está mais distanciado, o Léo não consegue realizar ali uma atividade, né, que para ele era super tranquila de realizar, alguma coisa está estranha, né, então, e principalmente em relação aos eventos climáticos, né, são coisas que acabam aí interferindo nessa dinâmica do trabalho. Vamos falar um pouquinho mais, então, Léo, dos impactos aí dos desastres climáticos, né, das recentes enchentes trouxeram à tona questões emocionais bem importantes, né, nessa mesma direção aí que nós estávamos conversando, que precisam ser abordadas, né, e eu diria, o luto foi algo que a gente disparado já iniciou falando, né, Léo, quando a gente fala de luto, a gente está falando, né, dos diversos tipos de luto, né, e eu acho que uma das principais é a insegurança no vínculo empregatício, né, o que causou aí os eventos climáticos, né, como eu iniciei o nosso talk falando um pouquinho, né, sobre diversas situações que nós já passamos aí ao longo desses anos, né, uma delas foi a pandemia, né, que nós enfrentamos o medo também de perder o emprego, ou a necessidade, né, de se reposicionar, de se recolocar no mercado de trabalho. A gente vivenciou muito isso, né, Léo, agora, a partir dos eventos climáticos, né, de como o mercado e os profissionais vão reagir pós-enchente, né? Essa incerteza, né? Provoca uma sensação aí de que o trabalho, e a gente volta naquilo que nós estávamos comentando, né? Como o trabalho ressignifica, né? Dá sentido aí para as nossas vidas. Então, a partir do momento, né, que eu retomo ao trabalho, né, eu estou pensando aí numa normalidade e numa reconstrução, mas o quanto isso acaba gerando um sofrimento psíquico, né? Porque não é essa questão concreta de eu voltar a trabalhar, de eu estar na minha sala, eu estar na minha mesa, eu estar ali, não. É o quanto, né, internamente essa pessoa está. Mas isso é uma forma concreta da pessoa se deparar com essa sensação de normalidade, né? Então, com certeza, aí, quando a gente fala de eventos climáticos, não tem como a gente falar dessas fantasias, né, em relação ao vínculo empregatício. Bom, será que eu vou continuar, né, será que a minha empresa vai continuar? Porque a gente sabe que esses eventos climáticos afetaram não só a parte material, né, Léo, mas a gente sabe que envolve algo muito maior, questões financeiras, eu diria do Rio Grande do Sul todo, né, a gente pode falar sem sombras de dúvida, né, e nisso também, junto com essa insegurança, né, em relação ao vínculo empregatício, tem a questão do luto, né, Léo, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente em relação a isso. O luto e as incertezas a gente já foi colocando, né, em outras falas, mas nesse momento bem mais específico, né, esse colaborador afetado, né, que está passando pelo luto material, às vezes do bairro, né, o bairro inteiro foi afetado, eu não consigo retornar, né, tendo que ficar na casa de alguém, precisando ficar, às vezes, em algum
local do município, que a prefeitura disponibilizou um abrigo, né? Ou o local está inteiro, né? A moradia está em condições, mas perdeu muitos materiais, muitos bens materiais, roupas, utensílios, né? Está se reconstruindo. Às vezes o transporte já não é mais o mesmo, o trajeto já não é mais o mesmo. Né? Então, são as perdas daquela rotina, daquela vida que a pessoa estava se desenvolvendo, né? E o luto ele vai estar muito ligado com aquelas reações que a gente falou anteriormente. Né? Se a pessoa vai voltar para esse ambiente de trabalho, já com essa insegurança de talvez perder esse vínculo, processando, né, processando essas reações. Então, não tem como a gente pensar, como aquela pergunta da produtividade, que esse colaborador vai ter uma produtividade tão próxima ao normal, né, ao normal que eu digo prévio. Esse colaborador ele vai precisar de um tempo, né, de ajustamento, né, de readaptação, até mesmo como a gente vai trazer, ele vai precisar de um acolhimento nesse ambiente de trabalho. Né? Exatamente, Léo. Chegou a hora de mais uma pergunta, então. Pessoal, então, criar um ambiente seguro para que os colaboradores se sintam à vontade para compartilhar suas dificuldades é essencial. Quais as práticas ou políticas vocês recomendariam para fomentar essa segurança, né? E garantir que as preocupações dos colaboradores sejam ouvidas e tratadas de forma adequada? Aqui eu acho que quem fez a pergunta estava trazendo um pouco também da cultura do medo, né? E também de um ambiente seguro, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e como que a gente pode ajudar as lideranças a criar esse espaço, né? Eu acredito, né, já que antes da gente falar, né, do contexto ali entre liderança, né, e equipe, né, e time, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e falar sobre uma cultura da transparência, né, que é muito maior, né, na organização. Quando a gente está falando da nossa cultura de transparência, a gente está falando de decisões, de processos, de tomada de decisão, que a gente vai passar para o nosso time. A partir do momento que a organização tem essa cultura de transparência, aí sim a gente entra, né, num ambiente mais seguro, e vamos falar assim, mais íntimo, né, de cada gestor com seu time. Mas a partir daí se a organização tem, né, essa cultura da transparência definida, que é estar a par das decisões, né, dos resultados, a gente entra na criação do senso de confiança que a gente acaba transmitindo, né, de forma orgânica para as demais áreas da organização, né. Então eu diria assim, ter momentos assim bem práticos, né, momentos de reflexão, discussão, né, e não tem como a gente falar de um ambiente seguro se a gente não falar de respeito, né? Acho que qualquer relação, seja pessoal ou profissional, quando a gente está falando aí em construir, né, que se sintam à vontade para compartilhar, eu tenho que ter respeito, né, com a minha equipe, com os meus colegas, na forma como eu vou me colocar, né, as minhas ideias, os meus questionamentos. Então, eu diria assim, fazer uma construção assim muito transparente, né, de momentos assim muito de trocas, de compartilhamentos do cotidiano, né? A gente não precisa fazer uma reunião para falar sobre, né, o cotidiano, não, são momentos ali, vou pegar um cafezinho, né, vou ali trocar uma conversinha com o Léo ali de 2, 5 minutos, a gente está falando aí de uma empatia do time também, né, de uma atmosfera que a gente vai criando em conjunto, a gente não faz nada sozinho, né, quando principalmente quando a gente fala sobre equipe, sobre time, a gente está falando ali dessa importância de cada um fazer a sua parte, né, e a partir disso, eu acho que puxando aí, né, mais especificamente para as lideranças, a partir do momento que a gente constrói, né, tem essa cultura da transparência, nós estamos criando aí conexões significativas com o nosso time, né, que dá abertura para se sentir aí capaz de compartilhar. E quando a gente fala também dessa questão da cultura do medo, a gente está falando aí de um comportamento que não é o que a gente quer,
né, que é crescer junto, e o quanto isso e esse é um conceito novo, né, já até inclusive tem conteúdo, né, no nosso LinkedIn sobre a cultura do medo, então fica aí o convite para vocês darem uma olhadinha lá. Sim. Então é um conceito muito novo no mundo corporativo e que se faz presente há muito tempo, né, mas agora que ele está sendo mais falado, que é em relação a compartilhar, né, ter esse receio de compartilhar ideias, né, criar um ambiente aí livre de julgamentos e de críticas, e para isso, para a gente ter um ambiente seguro, a gente precisa, né, criar essa transparência e essa abertura na comunicação, assim, eu diria, com a equipe, né. O que está diretamente conectado com a saúde mental de todo mundo, né? Exato. E a qualidade de vida no trabalho também, né? Um ambiente que tem mais transparência, a gente se sente mais seguro, a gente se sente mais à vontade, né? E até para levar uma rotina de trabalho de uma forma mais leve, né? Exato, exatamente. Até essa questão ela vai ser respondida também mais ao final, quando a gente fala de uma lei recente desse ano, que aborda essa questão de promoção da saúde no ambiente de trabalho. E a gente deixa ali para responder também agora na sequência. Perfeito. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Mais uma. Como posso identificar se a cultura do medo está presente na minha equipe? E quais os sinais devem ser observados para confirmar essa situação? Agora, em relação ao que a gente estava falando, né, sobre a cultura do medo, mas é mais para as lideranças terem esse termômetro, né, e poder agir em prol disso, né? Isso. Acho que são dicas bem simples, assim, de identificar, né, Gé e Léo, a partir do momento, né, que a gente não tem aí uma questão, né, de uma equipe que não relata problemas, né, que tudo aceita, que não tem ali uma construção, a gente já tem que ficar ali mais, alguma coisa não tá legal, né, e muito nessa perspectiva, assim, também eu diria, de esse receio, né, de falar, bom, mas será que se eu falar isso, né, a minha liderança, o meu colega vai me julgar, né, e assim a gente não avança, né, a gente não cresce juntos. Então, pequenas coisas ali, uma certa passividade, eu diria, né, aceitação, não ter uma troca, né, então, tá tudo bem, foi isso que foi passado, vamos fazer isso. Então, eu acho que ter, assim, esse olhar, assim, mais voltado para questões do cotidiano e também ter esse olhar mais voltado para as questões bem concretas, bem físicas, né? Bom, é um colaborador, né? É um colega que está apresentando ali questões mais físicas, né? Está com tensões musculares, né? E isso a gente está sempre falando, né? Do quanto o físico acaba também respondendo às nossas questões emocionais. Tá ali com alguns traços de ansiedade, é uma reunião ali que a gente está fazendo uma construção, né, de inovação, de ideias, mas eu estou super ansiosa, né, e eu não consigo trazer o que eu quero, né, estou ali com alguns sintomas mais físicos, né, então são coisas assim para a gente estar tendo, né, a Gé não costumava ter esse tipo de comportamento, né, tá mais retraída, então são algumas dicas assim que eu daria. Perfeito. E você, Léo, tem alguma dica para compartilhar com a gente? A Bia, ela... Peraí que eu vou retomar. Bom, é que a Bia, ela abordou bem o assunto, mas, assim, para contribuir, observo que a comunicação, né? Basicamente, o que a Bia falou é que a comunicação vai ser afetada. Vão ter prejuízos na comunicação entre os profissionais, entre a liderança e os colaboradores, por conta dessa insegurança, né? Desse receio de uma crítica, né? Ou de até um certo desse medo, né? Então, a comunicação, quando o líder nota que a comunicação está sendo prejudicada, por que isso não está chegando até mim? Né? Por que né, está acontecendo isso, mas eu não estou recebendo essas informações, né? Então, quando acontece essa quebra dessa comunicação, já tem que se pensar, né, o que está acontecendo. É um sinal, né? É um sinal, assim, um alerta. Opa. Acho que acabaram as perguntas, então vou deixar aqui com vocês e daqui a pouco eu apareço de novo. Tá bem, Jé.
Nessa mesma linha, né, Léo, em relação às reações emocionais e físicas, né, diante dos desastres, né, como a gente pode tentar aí apoiar, né, os colegas, né, a equipe de modo geral que esteja passando por isso, né. Quando a gente fala dessas questões de desastres naturais, né, a psicologia nos traz muito aí um termo muito conhecido, né, Léo, que é a resiliência, né. Então, a resiliência e a esperança, né, estão intimamente relacionadas. Então, como que a gente pode pensar em intervenções mais pontuais, né? E isso fala muito desse nosso olhar sensível sobre o time, de estar atento àquelas reações cognitivas, interpessoais que a gente comentou anteriormente, né? Então, desenvolver, né, buscar e desenvolver emoções positivas, né, após os traumas é essencial para permitir que as pessoas consigam aí seguir em frente, né, com os desafios futuros, principalmente no ambiente de trabalho, né, acolhimento, né, uma palavra que a gente estamos utilizando muito aqui, né, Léo, ao longo da nossa conversa. Então, acolher, né, essas emoções pode ser uma importante fonte de aprendizado, né, e desenvolvimento pessoal. Então, diante desse desafio que a gente passou em relação aos eventos climáticos, buscar e acolher essas emoções. A partir do momento que eu acolho, né, que eu não me distancio, por mais que é um sentimento ruim, né, Léo, isso causa sofrimento psíquico na gente, nós, de alguma forma, nós precisamos acolher, porque quando a gente entende, né, alguma coisa, fica tudo mais fácil, né. Então, quando eu entendo o que eu estou sentindo, que eu estou muito triste, né, que eu estou muito irritada, que eu estou chateada, porque eu perdi tudo, né, eu perdi todas as minhas coisas, né, eu perdi familiares, isso a gente também está falando do luto ainda, consequentemente eu tenho que me permitir também reconhecer que é legítimo eu estar com esse sentimento, né, e nisso também entra um dos traços, dos sintomas, eu diria, né, Léo, que também se fazem presentes nesse momento, é o estresse e a ansiedade, né, Léo? O estresse, a ansiedade vão estar muito junto com as outras reações. Porque quando a gente pensa que a gente está estressado e a gente está vivenciando ansiedade, a gente vai estar vivenciando medo. A gente vai estar com questões de insegurança, com questões físicas, né? A ansiedade, ela nos ativa um modo de defesa, que eu quero me defender. Então, eu vou ficar mais alerta, eu vou ficar muitas vezes mais agitado, né? E aí vem nesse sentido, assim, de que a gente se permita compreender essa ansiedade, até para a gente saber do que eu estou com, né? Do que eu estou me sentindo exposto agora, né? Do que eu estou tão inseguro. Porque, né? Eu tive essas perdas, eu posso estar ansioso nesse momento, eu posso, né? Estar vivenciando isso. É um processo muito humano, né? A gente teve aí uma coisa extrema, a gente vivenciar reações, né, extremas também. É muito difícil, né? Mas também é muito natural que isso aconteça. Então, por isso que a gente pensa, né, da importância da saúde mental nesse espaço de liderança, no espaço no ambiente de trabalho, para que essas emoções, né, essas reações, elas não se tornem algo que seja um transtorno, que seja um transtorno mental, mas que venha a causar muitos prejuízos. Né, de uma coisa que era natural, eu acabo tendo prejuízo porque eu não consegui administrar, porque eu não tive apoio, né? Então, essa promoção, né, de um acolhimento, uma resiliência vai, com certeza, ter um papel muito importante para essa pessoa passar por esse período, né? Vamos lá para as perguntas. Pessoal, vocês têm dicas para gerenciar a saúde mental e ser mais feliz no trabalho e na vida pessoal? Gerenciar a saúde mental, ser mais feliz no trabalho e na vida pessoal. O gerenciar a saúde mental, a gente já deu algumas dicas,
né, da questão das prioridades, né, da nossa agenda, da nossa organização. Mas quando a gente pensa assim, ó, gerenciar a nossa saúde mental, a gente tem que entender aquele conceito, ter aquele conceito de saúde mental em mente, né, que não é só eu não estar sentindo ansiedade, não é só, né, eu tomar algum remédio, né, ou eu fazer alguma atividade, né. Saúde mental vai ter muitos aspectos da nossa vida, que gerenciar muitas vezes a gente priorizar ter uma boa qualidade de sono, cuidados com o nosso corpo, cuidados com as nossas relações, né? Muitas vezes é pensar no quanto que o ambiente que a gente está se inserindo está nos afetando. Gerenciar, às vezes, é procurar apoio profissional também. Estou com uma dificuldade. Procurar ajuda, né? Posso procurar ajuda. Né? Posso procurar ajuda, às vezes, na empresa, né? Por exemplo, né, aqui temos, nesse período, o acolher acontecendo. Né? Eu tenho um local para buscar esse apoio, mas existem, né, tem o Sistema Único de Saúde, que tem toda uma questão de saúde mental, né? Tem profissionais independentes, onde eu posso procurar esse apoio, né, para gerenciar, então, minha saúde mental também, quando foge, que eu não consigo fazer sozinho. Né, que eu não estou conseguindo administrar sozinho. Né? O que tu acha, Mãe? Eu acho que eu vou só complementar o teu comentário, né, porque tu trouxe ali tanto a questão pessoal como profissional, né, e eu trago aqui uma contribuição bem específica, né, como gerenciar a saúde mental no ambiente corporativo, né, e eu acho que vai na mesma linha, né, que nós estávamos construindo aí a nossa conversa, né, em dicas simples, né, são ações simples, né, como ter uma comunicação transparente, né, com o time, fazer com que a equipe se sinta à vontade, que daí entra aí, acho que uma retomada, né, do que a gente já foi conversando em relação à cultura do medo, né, então fazer que a equipe se sinta à vontade para compartilhar questões e preocupações, não só da ordem profissional, mas pessoal também, que possam estar impactando, né, suas atividades no ambiente de trabalho. Uma das coisas que eu gosto muito, né, e é um conceito que eu trabalho muito, assim, na minha gestão, é uma escuta empática e afetiva, né, que contribui aí para essa construção das relações de confiança, de respeito, né, entre os nossos times, e é justamente refletir aí nessa sinergia do ambiente, né, e uma dica, acho que super simples, né, que acho que todo mundo faz, né, é aí ter pequenos momentos de pausa, né, que proporcione momentos de descontração, é aquilo, Léo, fui ontem no restaurante tal, estou comentando como é que foi a minha experiência, né? Isso é um momento ali de descontração, né? De bom humor. Então, sem dúvida, assim, essas pequenas pausas, né? Tornam o ambiente mais leve e, com certeza, vão estar contribuindo aí para a promoção da saúde mental, né? Então, fazer pequenas pausas, eu diria, ter essa descontração. Acho que o bom humor aí, né, é um recurso super fácil, não custa nada, né, e acho que todo mundo tem aí da sua forma particular. Todo mundo tem, todo mundo gosta e deixa mais leve o ambiente. Exato, exatamente. Fortalece as nossas relações, né? Uhum. Ótimas dicas. Vamos ver se temos mais perguntas. Mais uma. Como posso equilibrar a assistência aos colaboradores que precisam de apoio e também manter a motivação e a energia do restante do time? E quais são os sinais para identificar quando esse equilíbrio está sendo comprometido, né? Então, como as lideranças, elas dão apoio àquela pessoa que precisa, mas também continuam entregando suas responsabilidades, né? Mantendo o time motivado e todo engajado no propósito que ele se propõe, né? Uhum. Complexa essa, né, Léo? vários pontos aí de atenção, né? Mas eu acho que a gente entra aí, né, já numa seara bem importante, que é muito específico, né? Depende muito do caso, né? Por que esse colaborador ele precisa dessa assistência? Né? E a gente sabe que isso é uma das nossas atribuições, é uma das nossas responsabilidades enquanto liderança, né? Desenvolver, né, o nosso time e o quanto isso vai refletir na organização, né? De modo geral. Então, quando a gente fala sobre isso, acho que é ter um olhar atento, né? Tá, mas muito subjetivo,
mas também eu trabalho muito numa perspectiva coletiva, trazer o time para isso, porque daí já respondendo, né, a gente não entra nessa questão de como isso vai interferir no coletivo de modo geral. Bom, eu estou ali dando essa assistência para a GE, porque realmente a GE precisa, né, isso faz parte do nosso trabalho, né, mas também eu tenho que ter esse olhar atento ao quanto isso está influenciando no restante do grupo, né? Então, de trazer também o time para isso. É claro, se for uma situação muito delicada, né? Isso é bem importante. Trazer de forma individual, né? Ter um momento ali, bom, o que está acontecendo, né? Ter um momento ali de feedback, de relação, como é que está essa atividade que tu precisa aí de um apoio maior, né? Tu se sente confortável, né? Em trazer isso, né? Para o grupo, para a gente conseguir trabalhar isso no coletivo, né? Acho que sempre ter esse olhar, né, já, e saber diferenciar o que a gente pode ali dar um direcionamento inicial mais individual e depois ir trazendo assim para o grande grupo. Eu gosto muito assim dessa perspectiva, né, de integração, assim, acho que, volto a dizer, né, a gente está sempre em contato, é muito melhor quando a gente recorre aí ao coletivo. Você, Léo? Eu concordo, e eu pensei assim também de, claro, coisas pontuais, né, podem mudar um pouco esse equilíbrio, mas quando se pensa numa cultura, né, naquele local, que é feita essa assistência, né, é mais fácil de manter o equilíbrio. Porque é uma coisa que já está instituída naquele grupo, naquela equipe. Já se sabe que existe esse suporte, essa assistência. Então, o outro colaborador que está observando que o colega está recebendo uma assistência, ele já sabe que faz parte da cultura, não é uma coisa individual daquele colaborador, é uma coisa cultural daquela instituição, daquela equipe. Então, facilita quando se tem uma cultura, né, onde a saúde mental e esse apoio faz parte, para que se mantenha, então, até esse clima, né? Aquilo não está acontecendo porque aquela pessoa é especial, está acontecendo porque aqui a gente faz assim. Exato. Transparência, não, a gente volta de novo a falar sobre. Perfeito. Obrigada, gente, pelas dicas de vocês. Por enquanto acabaram as perguntas, vou deixar vocês com o restante do conteúdo. Até daqui a pouco. Até, Jé. Seguimos, então, né? Vamos entrando aí, né, em uma das temáticas, né, de como a gente pode transformar o espaço de trabalho em um ambiente, né, um espaço aí de escuta e de cuidado, que é o que a gente tem abordado muito de forma aí muito, muito ampla, né? A gente tem falado muito da escuta, da empatia, do cuidado, do acolhimento, né? Como a gente pode abordar, né, e implementar essas ações no nosso cotidiano de trabalho, né? Gostaria de começar, Léo? Pode ser. Então, a escuta ativa, a gente já foi citando, né, abordando isso, mas a forma da gente prestar atenção, a gente direcionar a nossa atenção para um colaborador, uma pessoa onde a gente vai estar não só ouvindo, né? A gente não vai estar só ouvindo os sons daquela pessoa, a gente vai estar escutando a história, a gente vai estar escutando o que está acontecendo com aquela pessoa, a gente vai estar observando como que ela está também nos comunicando com o corpo, né, como ele falou. E na princípio, né, Léo, tem muito disso, né? Tem uma diferença, né, de escutar e de ouvir, né? Bem isso que você está fazendo. Então, essa escutativa é isso, eu estou escutando essa pessoa, estou querendo compreender, né, eu estou criando uma relação com essa pessoa, um vínculo, para que a gente consiga, né, até mesmo abordar assuntos mais de sobrecarga emocional, que a gente consiga entrar em assuntos mais difíceis, né, que não precise ficar encoberto, né, que não precisa rodeio, né?
de rodeio, né? Isso acaba criando uma barreira, né? Poxa, como eu vou chegar e vou falar pro Léo que tá acontecendo isso, né? Concordo, Léo. Então, a escutativa, ela é isso, tem um tempo, eu não tô só, fala rapidinho que eu já tô saindo, não, tô aqui, vamos falar sobre isso, vamos procurar um local, né, um local adequado, né, e como é um ambiente de trabalho, também tem que ter os limites, né, entre o pessoal e o profissional, mas que essa escutativa vai permitindo, né, que a gente compreenda até mesmo de qual perspectiva esse colaborador está trazendo. Exato. E nisso nós temos também o acolhimento emocional, né, Léo, que não é só de responsabilidade, eu diria, né, daquele contexto, daquela área que o colaborador ele está inserido, né. Quando a gente fala de acolhimento emocional, nós estamos falando, né, de que isso deve partir de toda a organização, né. Então, o acolhimento emocional está muito relacionado às tensões que podem se manifestar em palavras, que é isso que tu está dizendo, né, Léo? Poxa, eu estou fazendo rodeio aqui para falar o que realmente eu quero, né? Isso pode acabar interferindo nesse acolhimento, né? Atitudes inadequadas, o isolamento, né, de colaboradores, o excesso de pressão, né, em relação a coisas que precisam ser cobradas, né? Então, quando a gente fala de acolhimento, não é só em situações difíceis, né, Léo? A gente está falando também de ter essa sensibilidade de acolher ali quando não tá, eu estou tendo dificuldade aqui para fazer uma atividade, é um processo novo de trabalho para mim, então eu preciso também desse acolhimento da minha equipe, né? E quando a gente se refere aos eventos climáticos, mais do que nunca, né, quanto a gente fala de acolhimento, quanto a gente fala de momentos de pausa para escutar, né, e buscar compreender e se implicar, né, Léo, que tem essa diferença que tu trouxe, né, bom, tá me relatando aqui que tá difícil, todas essas questões das enchentes, né, e quanto isso está interferindo na dinâmica de trabalho, como a gente pode acolher isso, né, então quando a gente fala aí de acolhimento, a gente não está falando de momentos específicos e pontuais, a gente está falando de uma responsabilidade que é da organização, né, transmitir esse acolhimento, que a gente entra aí em disseminar isso, né, para a cultura da empresa, né, a partir do momento, né, que eu tenho ali a minha gestão, meu líder que é referência, fazendo, né, desenvolvendo essas ações, né, a gente está passando ali, que é isso que a gente quer que aconteça, né, entre o time e entre a equipe. Tá? Vamos aí, Léo, para dicas de acolhimento? Vamos lá, tanto que a gente mencionou, né? Exato. Então, pensando assim, gente, nessa escutativa, nesse acolhimento, né, a gente pensa que se cria um plano de ação para existir esse apoio. Tá? Então, existe todo um apoio emocional coletivo, como a gente falou, de ter um ambiente que tenha cultura, né, de se promover esse acolhimento, né, de ter essa transparência, e para criar, né, esse ambiente seguro. Seguro para quê? Seguro para expressar, seguro para se comunicar. Né? O primeiro passo é ajudar a pessoa com o que ela precisa. Né? Então, na questão da enchente, muitas vezes o primeiro passo era suprir as necessidades. Essa pessoa precisava de uma moradia, né? Precisava de água, precisava de eletricidade para carregar o celular, já não tinha, né, mais como se comunicar com eles. Precisa ter alguém disponível para escutar, para conversar. Né? E é disponível, como a gente mencionou, né, está ali para uma escutativa. Ter aquele tempo, né, já não está pensado, né, vai ter que sair. Está disponível, né, disponível de tempo e emocionalmente para acolher. Escutar, acolher sem pressionar para falar. Não querer que fale logo, ficar fazendo muitas perguntas para entrar naquele assunto tão difícil, né? Às vezes tem que permitir o silêncio, às vezes acolher, estar junto, esperar a pessoa processar aquilo sem apressar ela, né? Isso também é acolher.
E a gente se deparou muito, né, Léo, diante dessas situações dos eventos climáticos, né? Como é que foi, né? Que horário que começou a entrar água na tua casa? O que tu conseguiu salvar? E isso é uma forma, né, muito genuína, de bom, eu estou interessada nisso que tu está me relatando, Léo, mas não é um interrogatório, né? É permitir esse silêncio, permitir que a pessoa fale o que ela desejar e o que ela consegue falar, né? Porque é muito difícil a gente falar sobre traumas, né? E, então, respeitar isso também, né, Léo? Exato. Não ficar falando demais sobre o assunto. Isso. Uhum. Só porque a pessoa foi afetada, ficar só falando sobre aquilo, notícias, né? E outras pessoas que foram afetadas, que talvez sobrecarregue, né? A pessoa já vivenciou tanto, já falou tanto, né? Então, buscar ouvir essa pessoa, escutar ela, né? E, principalmente, se for falar dessa coisa mais delicada, esse assunto, né, mais delicado, procurar um local adequado, não ficar expondo ela, né? Exatamente. Então, aqui a gente vai tendo ali uma forma de acolher e também criando esse espaço mais seguro, né? E aqui entra, né, exatamente isso que tu estava comentando, né, de ter um espaço adequado, né, o momento, eu diria também, né, Léo, para falar sobre isso e até mesmo para escutar, que a pessoa se sinta confortável. Eu acho que a gente pode continuar nessa linha, Léo, quando a gente fala aí de criar um ambiente de trabalho seguro, né, o que a gente pode evitar, normalizar, né, Léo, que a gente já introduziu aqui, e o que a gente pode buscar promover, né, para que esse acolhimento seja aí da melhor forma, né, bem sucedida, eu diria assim, e para não acabar trazendo, né, mais dificuldades, eu diria, para esse colega, né, ou para essa colega, do que ajudando, né. Acho que dá para a gente iniciar aí falando um pouquinho do que a gente deve evitar, Léo. Tá. A gente trouxe algumas frases, né, que são bem relacionadas a como acolher, assim, né, que não é ficar direcionando tanto para aquele assunto, né, ou também ficar tentando normalizar aquilo, isso aconteceu por algum motivo, às vezes traz para alguma coisa mais religiosa, né, não, isso aí aconteceu por algum motivo, Deus sabe o que fazer, né? Tinha que acontecer, né, na verdade isso pode também gerar um sofrimento, como a pessoa querer trazer um sentimento de gratidão, né? Sinta-se grato por estar vivo, pelo menos tu estar vivo. Naquele momento de luto, talvez isso possa fazer que a pessoa não se sinta acolhida, né? Se sinta invalidada. Como eu não posso sentir luto por tudo que eu perdi, eu tenho que sentir grato. E também essa questão assim, nesse momento precisa ser forte, né? De forçar a pessoa, né, até mesmo ela pode se sentir culpada, né, por estar vivenciando aquilo, né, mas eu estou sendo forte, então, o contrário de forte, eu estou sendo fraco, né, na verdade não, como a gente viu, são todas reações extremamente normais, né, na nossa condição humana, e ser forte muitas vezes é sentir, né, às vezes ser forte é estar ali, vivenciando tudo aquilo, né? Isso também é ser forte, né? Então, essas frases que muitas vezes estão no cotidiano podem aumentar o sofrimento da pessoa naquele momento, né? E pensando, Léo, para a gente reverter, né, para a gente tentar aí ter intervenções mais pontuais e bem sucedidas nesse acolhimento, o que nós podemos utilizar para acolher, né, diante desses momentos difíceis? Primeiro a gente já citou pergunta se a pessoa está precisando de alguma coisa, né, ver realmente as necessidades, e aí tem formas, né, a gente não precisa chegar oferecendo algo, né, a gente pode chegar com uma frase assim de como a gente se sente, de que a gente lamenta que aquilo aconteceu, né, que a gente sente muito, e a gente pergunta como que a gente pode ajudar, né? Como que eu posso te ajudar? Talvez a pessoa não saiba responder, mas tu tá ali mostrando que tu tá com ela, tá demonstrando apoio, que ela pode contar. E é amplo, né? Tu não tá direcionando, tu tá deixando, né, amplo essa pessoa te trazer ali o que ela tá precisando nesse momento.
Às vezes ela não sabe, às vezes ela pode saber, às vezes pode ser uma coisa muito simples, né? A gente pode, ao invés de ficar trazendo essas frases, né, de ter que ser forte, a gente trazer que a gente nota, estou percebendo que isso está sendo muito difícil, né? Que é realmente difícil, percebo, no sentido de, estou observando, estou tendo empatia contigo, e normalizar de um sentido humano. É natural se sentir sobrecarregado, mas tu não precisa passar por isso sozinho. Eu estou aqui, ou tu não precisa passar por isso sozinho. Quem sabe a gente, né, fala com algum profissional, né, a gente fala com um psicólogo, a gente fala com alguém da equipe, né? Então, que aquilo é natural sentir aquela emoção, é natural se sentir sobrecarregado, mas que não precisa lidar de uma forma, tem que ser forte, ou precisa lidar sozinho. Não, que existe todo um apoio, né, nesse sentido. São movimentos simples, né? Eu acho que só tem muita cautela, né, de como proferir isso e como, né, vai chegar isso para outra pessoa, né? Ter essa sutileza, eu diria. E para as empresas e lideranças, Gé, o que tu tem para nos abordar? Bom, para as empresas e as lideranças, a gente vai abordar aqui duas leis que são bem importantes. Primeiro, é a lei número 14.831, de 27 de março de 2024. Ela institui o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental e estabelece requisitos para a concessão da certificação. Também é importante as empresas estarem atentas a essa legislação para ficar de forma regularizada, né? O segundo item é proteger emocionalmente e ter cuidado para não compartilhar informações falsas que causam mais sofrimento, né? Então, está regulamentado esse cuidado que as empresas e as lideranças precisam ter com os seus colaboradores, né? E o terceiro item é oferecer apoio psicológico e emocional. Então, tudo isso que a gente vem falando até agora, né, está respaldado por essa legislação e é de extrema importância tanto as empresas, tanto as lideranças estarem atentos a isso, né, para ter uma conduta ética e moral e com todo esse cuidado com os colaboradores. E outra questão, são 5 pontos importantes sobre a legislação do burnout, né? Inclusão como doença do trabalho, né, uma conquista que a gente conseguiu no ano de 2021, a síndrome do burnout, que é tão popularmente conhecida, né, eu ia falar infelizmente, mas é importante a gente conhecer para a gente se entender e para a gente conseguir resolver também, né. Então, ela foi recentemente incluída como doença ocupacional, conforme a atualização da normativa estabelecida pela portaria, né, número 15, de 16 de setembro de 2021. Então, isso foi um avanço, né? Quando a gente tem essa legalização, a gente também conquista vários direitos, né, que são importantes para nós, e a gente vê esse cuidado com a saúde mental sendo respaldado, né, de uma forma legal. Isso é muito importante para todos nós como colaboradores e como indivíduos também. O segundo ponto é a emissão do CAT. O empregador deve emitir a comunicação de acidente de trabalho quando o empregador for diagnosticado como síndrome de burnout, de acordo com o artigo 22 da Lei 8.213 de 91. O terceiro ponto é a estabilidade provisória, né? O trabalhador diagnosticado com a síndrome de burnout tem direito à estabilidade provisória no emprego por 12 meses após a alta médica, de acordo com o artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Então, é uma tranquilidade que o colaborador, que o empregado tem, né? Quando diagnosticado com a síndrome. Então, ele vai poder ter esses 12 meses respaldados para poder buscar tratamento, para poder se recuperar, né? E poder ter uma tranquilidade nessa retomada ao trabalho, né? Isso é muito importante para nós. É uma ótima conquista, né? Acredito que ao longo dos anos essas questões só vão melhorar, mas já é uma conquista que a gente precisa melhorar e também dar visibilidade para ela, né? Para quem ainda não sabe.
O quarto ponto é o direito à indenização. O trabalhador pode ter direito à indenização por danos materiais e morais devido à síndrome do burnout adquirida no ambiente de trabalho. E o quinto ponto é a responsabilidade legal. O empregador é responsável por emitir o CAT e pode ser acionado judicialmente se não cumprir com as obrigações legais relacionadas à doença ocupacional. Então, todos esses 5 pontos e a outra legislação também, elas trazem essa importância que a saúde mental tem no indivíduo e também no mercado de trabalho, né? Então, as empresas e as lideranças precisam estar atentos a esses 5 pontos, a essas legislações que impactam diretamente na saúde mental, na qualidade de vida, tanto dos seus times, dos colaboradores, né? E também em questões legais na própria empresa, né? Perfeito, Jé. E é como tu trouxe, né, Jé, a importância, né, de dar visibilidade, né, para essas questões, porque a partir do momento que se tem aí uma legislação específica para isso, né, isso consequentemente aí vai levar, né, para as pessoas conhecimento do que é, tá, mas o que é burnout, né, de repente eu estou passando por isso, né, e nem estou dando conta, e nem sabe, porque não conheço, né. Não sei os meus direitos também, né. Exato, exatamente, né? E talvez até esteja ansioso e também não querendo compartilhar que está com burnout por medo, né? Por medo de ser despedido, por medo de não conseguir cumprir as suas obrigações, mas como trouxe a legislação, o profissional ele tem esse respaldo da lei, né? Então ele pode ficar tranquilo e buscar esse tratamento, né? E ter esse autocuidado consigo para também conseguir exercer da melhor forma o trabalho, né? Exato, e é uma legislação que vem muito para instituir, né, isso de forma positiva, né, nas organizações. Exato. Porque daí a gente volta lá um pouquinho, né, em relação de quando a gente está com essa pauta, né, de saúde mental, a gente está pensando aí, né, a longo prazo, né, nos resultados estratégicos da organização, né, então não é meramente algo ali específico, né, voltado para, vamos pensar aí no Setembro Amarelo, né? Não, é algo que faz parte, né, de forma contínua aí da nossa cultura organizacional. Perfeito. Vou deixar com vocês agora. Obrigada, Jé. Seguimos aqui, Léo, né? Vamos falar então aí sobre a importância, né, da liderança no cuidado com a saúde mental também, né? Nós falamos tanto aí da saúde mental, né? E uma das coisas que a gente vai falar sobre, né, a gestão desse líder sobre a sua própria saúde mental e emocional, que é a peça-chave, eu diria, né? Então, quando a gente fala de liderança, né, e é muito do que eu me aproximo, né, enquanto líder, e trago novamente aqui, né, muito uma construção, né, um momento de reflexão. Felizmente, eu diria, né, Léo, cada um tem uma forma aí, subjetiva aí de fazer a sua liderança, né, de trabalhar aí com os seus times, mas eu gosto muito de ir pela uma perspectiva, né, de uma liderança sensível. E quando eu estou falando de uma liderança sensível, eu não estou falando de uma fragilidade, né, Léo, porque quando a gente fala de liderança, não, tu tem que ter ali, né, tem que ser a referência, né, não, essa liderança também é uma pessoa, né, e que eu volto aí para a nossa questão lá da dica de livro da vulnerabilidade, né, eu preciso entender, né, eu também tenho sentimentos, eu também tenho reações, né, então quando eu falo de uma liderança sensível, a qual eu, Michelle, enquanto coordenadora do CIE, me aproximo, é muito numa perspectiva, né, de ter aí clareza, né, de ter essa transparência, de ter esse olhar cuidadoso sobre o bem-estar emocional da equipe, dos colaboradores. E uma das coisas que a gente fala, não tem como eu pensar no Léo, né, sem pensar em como o Léo está na vida pessoal dele, como está a família do Léo, isso com certeza vai interferir. Então, quando a gente fala de uma liderança sensível, é justamente, né, esse conjunto, né, esse bem-estar emocional dos colaboradores e suas famílias, isso é fundamental. E um ponto que eu trago de atenção, Léo, quando a gente fala de uma liderança sensível, né, de desempenhar um papel aí fundamental no ambiente de trabalho, né, para que isso propicie aí um espaço saudável, não significa necessariamente que o líder tem que desempenhar um papel de psicólogo, né? Eu acho que sensibilidade qualquer um pode desenvolver, né? Então, não é aí problematizar e sentar, né? Não, é tu ter ali
um olhar diferenciado, eu diria uma ótica mais individual para a questão ali da Michelle, para a questão do Leonardo, muito nesse sentido. Dentre, né, Léo, essas gestões, né, relacionadas aí à saúde mental, nós também temos a empatia e a solidariedade. Queria que tu comentasse um pouquinho para nós, Léo. Tá. A empatia, a gente conhece assim, esse termo, né? Mas é basicamente quando a gente consegue se colocar também na perspectiva do outro, né? Bem nessa perspectiva que tu traz, né, como que eu vou olhar para o Leonardo só profissional aqui, nesse horário que ele está aqui, né? Ele tem toda uma vida que ele traz com ele, né? E para a gente fomentar, então, esse relacionamento, né, esses vínculos com os colaboradores, a empatia vai ser importante, né? Eu consigo me colocar no lugar daquele colaborador para compreender o que é essa reação que ele está demonstrando, que eu estou observando, essas reações que a gente viu, né? A empatia vai ser importante para a gente conseguir ter aquela escuta ativa, para a gente conseguir compreender e ter uma boa comunicação com esse colaborador. Porque como que a gente vai ter uma comunicação se eu não quero nem compreender, né, como que está do lado, né, do outro? Eu não faço nem esse movimento, né, essa tentativa de tentar compreender, né? Fica muito difícil, né, da gente se comunicar e da gente gerenciar os momentos de crise, gerenciar os conflitos se a gente não faz esse movimento, né? Entender o meu lado, mas também entender o do outro. E acho que isso tem a ver um pouco com a gestão da própria saúde emocional, né? Exatamente. Que é o nosso outro tópico, né, Léo? Não tem como a gente falar de saúde mental, né? O líder ali falar da importância da saúde mental, fomentar, dar o suporte, se esse líder não tem a gestão da própria saúde emocional, né? Então, líderes que cuidam aí da sua própria saúde mental têm a maior capacidade de apoiar, né, as suas equipes e oferecer aí um direcionamento, né, eliminando comportamentos prejudiciais, né? Então, e eu sou suspeita para falar, né, Léo, enquanto psico. Então, a importância também do líder ter esse suporte, que a gente volta ali, né, em relação o líder também tem as suas fragilidades, né? Tem aí as suas questões mais específicas, né, e eu acho que eu trago um ponto bem importante aqui, que quando nós falamos de liderança, né, às vezes acontece algum movimento na própria equipe, né, e é íntimo ali dos colaboradores, mas aquele líder também está ali, né, e também está sentindo isso, então de ter esse cuidado também, né, ter essa capacidade de apoiar a equipe, mas também, né, quando for necessário pedir esse apoio, não só voltado especificamente aí para o profissional da psicologia, mas para o próprio time, né, Léo? Então, não vejo problema algum, né, nessa transparência de bom, né, pedir auxílio aí para a equipe, isso aumenta ainda mais o ambiente, né, essa construção de um ambiente mais saudável. Vamos falar um pouquinho, Léo, sobre estratégias de acolhimento e recuperação no pós-desastre, em relação aos nossos eventos aí climáticos, como a gente pode pensar em um acolhimento? Então, começando assim, né, a necessidade, a gente até já citou esse termo, assim, do diagnóstico da equipe, né, mas avaliar quais são as necessidades emocionais daquela equipe, né, como que aquela equipe está se apresentando, como que aquela equipe está se relacionando, né? Como que ela está interagindo, né? Com essa avaliação, se a gente consegue compreender as necessidades, a gente consegue implementar intervenções que são mais eficazes, né? Não são tão genéricas, né? A gente sabe para o que a gente está precisando fazer. Exato. Sabe que consegue construir os planos de ação. Exatamente, Léo, e que entra, né, na construção de planos de ação, né, quando eu consigo identificar quais são as intercorrências, quais são os desafios ali que a equipe, né, está apresentando, né, de modo geral, a gente consegue aí avançar e pensar
em desenvolver planos para tornar o ambiente, né, mais positivo, produtivo e menos sintomático, né, que isso acaba afetando cada um da equipe. Então, muito no foco de ter esse suporte psicológico, né, e acho que quando a gente fala em planos de ação, a gente também está falando aí, né, em relação à promoção, né, de programas de bem-estar e de fomentar a importância da saúde mental. E aqui eu trago bem específico para a liderança a importância de fomentar, né, de desmistificar esse tabu, né. A gente não busca o psicólogo só quando a gente está com um problema, quando a gente quer se desenvolver, né, quando a gente quer continuar, né, a manutenção de hábitos saudáveis, continuar aí, preservar, né, o que está dando certo, a gente também busca, né, Léo? Então não é só quando aí a gente vê uma situação que já está num nível aí muito grande de sofrimento psíquico, seja no meio profissional ou pessoal, é importante trazer isso. E como apoio emocional coletivo, Léo, o que a gente pode pensar aí em formas de acolhimento? Bem nesse sentido, assim, de acolher, né, e de possibilitar, né, essa desconstrução da questão do adoecimento mental, criar espaços de diálogo, né, rodas de conversa, temas para discussões de reuniões, né, abordar, né, esse tema, deixar ele ser falado, ser familiarizado, né, então, onde o coletivo possa ter esse tema ali rolando e possa existir um apoio emocional coletivo, grupos, né, trocas, né, e uma ação ali daquele espaço para acolher, né, esses grupos, esses indivíduos. Exatamente. Assistência psicológica e o papel da organização, Léo. Então, qual a importância, né? Quando a gente fala aí dessa assistência psicológica, né, é fundamental ter um canal de comunicação aberto, né, de manter a transparência entre a liderança e a equipe. É essencial que os colaboradores se sintam seguros de pedir apoio, né, e principalmente no retorno pós-enchente, né, nesse retorno pós-atividade. Ao longo da nossa conversa aí nós fomos construindo, né, que não vai ter uma normalidade, vai ter uma nova forma, né, de retornar para esse ambiente de trabalho, né, uma nova forma aí de relações, uma nova forma de contextos, eu diria, né, então é tudo um recomeço. E a importância, né, Léo, desse acompanhamento das vítimas diretas, né, de como, em relação às perdas, né, das casas, como enfrentar situações extremas aí de estresse pós-traumático, que foi uma das coisas que a gente conversou, ansiedade, depressão, a importância dessa assistência psicológica que deve, né, ser disponibilizada para essas pessoas que passaram por isso, e também uma atenção especial às necessidades específicas, né, Léo, que foi o que tu comentou em relação aos recursos, às questões materiais, que isso também impacta na saúde mental. Com certeza. Então, a gente pensando, né, todo esse apoio, né, que se dá, priorizar o desenvolvimento emocional, né, utilizando esse momento de crise para promover habilidades, né, para esses colaboradores, vai ser muito importante. E a habilidade de quê? De autoconhecimento, de aprender com as emoções, né, de regular as emoções. Eu sei o que eu sinto, sei o que fazer, eu desenvolvo resiliência, né, eu me conecto com a minha espiritualidade, né, não tanto relacionado à religião, mas o que eu acredito para mim, né, para me fortalecer para esse momento, para lidar com esse desafio e com os próximos, né? Então, fortalecer realmente o desenvolvimento desse colaborador para que ele tenha mais recursos, né? Fornecer recursos emocionais, recursos sociais, para que ele consiga, então, né, superar esses desafios, né? E integrar, então, a saúde mental no ambiente corporativo, que é o que a gente vem falando. A gente tem esses ambientes de troca, de ter uma central, para que esse colaborador acesse as políticas que a gente falou, que acesse essa assistência psicológica, que tenha uma facilidade na comunicação, né, que seja claro
como que vai acolher, quem vai acolher, como que é esse suporte, quem tem direito, né? E até mesmo estratégia já para estar prevenindo. Exatamente. Já sabe que isso pode acontecer, como prevenir burnout, que a gente viu que tem toda uma normativa que é uma questão que prejudica muito, causa muito prejuízo para o colaborador e para a equipe. Né? Então, como a gente lida já preventivamente, como previne, como protege esses colaboradores, né? É só integrando mesmo a saúde mental nesse ambiente. Né? E trazendo, né, Léo, que acho que foi essa desconstrução, né, de forma super genuína que nós fomos fazendo aqui na nossa conversa, né, é que esse tema, né, da saúde mental não seja, né, apenas algo pontual, né, mas que esteja sempre, né, nas políticas claras de acolhimento e suporte emocional, de estratégias de prevenção, como o burnout e também o estresse, né, que são aí os principais transtornos que se fazem presente nas organizações, mas que as organizações estejam sempre atentas, né, com essa pauta que deve estar intimamente, né, eu diria diariamente no nosso cotidiano, né, em relação às nossas ações. Hoje Bom, chegamos ao fim, então, do nosso talk, né, estava maravilhoso acompanhar todo esse desenvolvimento, todos os conteúdos, toda essa conversa que a gente trouxe até agora, né, acho que a gente conseguiu de uma forma bem ampla abordar todos os aspectos mais importantes, né, para esse momento de retomada, para esse apoio às lideranças e também para os colaboradores, né, que estão enfrentando esses momentos. Quero agradecer muito a vocês, né, por compartilharem o conhecimento de vocês com a gente, agradecer também a nossa audiência que está assistindo, espero que vocês gostem, deixem nos comentários as dúvidas de vocês, os comentários e até relatos mesmo, né, de como vocês enfrentam essas situações no mercado de trabalho com seus times e compartilhem as suas dicas e sugestões e os desafios com a gente, né. O Papo com a Psico e esses momentos que a gente tem aqui no CIEI, que a gente elabora esses conteúdos para vocês, é para isso também, é para gerar diálogo, é para gerar reflexão e para juntos a gente conseguir crescer pessoal e profissionalmente e também nos desenvolvermos e termos cada vez mais saúde mental e qualidade de vida. Perfeito. Queria agradecer, né, a poder compartilhar as nossas reflexões, né, Léo, muito esse momento de troca, né, e poder oportunizar aí novas reflexões a partir dessa nossa conversa aqui. Muito obrigada. Agradeço pelo espaço e pela confiança, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. E até o próximo talk sobre saúde mental e lideranças.